Se você aprender isso hoje, sua forma de pensar nunca mais será a mesma. Existe um momento na vida de toda pessoa em que tudo pode mudar, mas quase ninguém percebe quando ele chega. Não é um evento grandioso, não vem com aviso, não tem aplauso, não tem sinal claro. É silencioso, interno. É o instante em que você começa a pensar diferente. Porque no fim, não é o que acontece com você que define sua vida, é a forma como você interpreta o que acontece. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas permanece presa sem perceber. Elas tentam mudar a vida por fora, tentam mudar resultados, tentam mudar circunstâncias, mas continuam com a mesma forma de pensar. E enquanto a mente não muda, nada muda de verdade. Você pode trocar de ambiente, pode mudar de rotina, pode até conquistar coisas novas, mas se sua mentalidade continuar a mesma, você vai repetir os mesmos ciclos. Isso explica por que algumas pessoas avançam e outras parecem andar em círculos por anos. Não é falta de oportunidade, é falta de consciência, é falta de domínio sobre a própria mente. E isso pode parecer duro, mas é libertador, porque significa que a mudança não depende de fatores externos. Depende de você. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença enorme entre pensar e saber pensar. A maioria das pessoas pensa o tempo todo, mas de forma automática, desorganizada, influenciada por emoções, opiniões externas e padrões antigos. Elas não escolhem seus pensamentos, apenas reagem a eles. E isso cria uma mente fraca, instável, fácil de ser influenciada. Mas quando você aprende a pensar de forma consciente, tudo muda. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um pensamento dominante. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei prática. Aquilo que você pensa com frequência molda suas decisões, suas ações e, consequentemente, seus resultados. Mas aqui está o problema. Se você não escolhe seus pensamentos, alguém ou algo escolhe por você. Pode ser o ambiente, pode ser as pessoas, pode ser o medo, pode ser o passado. E quando isso acontece, você perde o controle da própria vida sem nem perceber. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas vezes desistiu antes mesmo de tentar de verdade? Quantas vezes duvidou de si mesmo sem nenhuma evidência concreta? Isso não acontece por acaso. Isso é resultado de uma mente condicionada a pensar de forma limitada. E enquanto esse padrão não muda, os resultados também não mudam. Mas existe um ponto de virada, um momento em que você começa a observar seus próprios pensamentos. E isso muda tudo, porque quando você observa, você cria distância. E quando você cria distância, você ganha poder. Poder para questionar, poder para ajustar, poder para escolher algo melhor. Esse é o início de uma mente forte. Só que aqui está o detalhe que poucos falam. Pensar diferente no começo é desconfortável, porque você está indo contra anos de condicionamento. Sua mente vai tentar voltar ao padrão antigo. Vai tentar te puxar para o conhecido, para o automático, para o fácil. E é nesse momento que a maioria desiste, porque acha que não está funcionando. Mas na verdade, esse desconforto é um sinal claro de que algo está mudando. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a questionar hábitos que antes eram normais. Começa a enxergar limitações que antes pareciam naturais. E isso pode ser pesado no início, porque exige responsabilidade. Exige assumir que, muitas vezes, o problema não estava no mundo, mas na forma como você pensava sobre ele. Mas ao mesmo tempo, isso é extremamente poderoso, porque se o problema estava na forma de pensar, a solução também está. E isso coloca o controle de volta nas suas mãos. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser responsável pelos seus resultados. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente sua forma de agir a partir de hoje. Pensamentos não são fatos. Só porque você pensa algo, não significa que é verdade. Mas a maioria das pessoas vive como se fosse. Acredita em tudo que passa pela mente sem questionar. E isso cria uma realidade distorcida, cheia de limitações desnecessárias. Quando você entende isso, você começa a filtrar melhor o que aceita como verdade. Começa a questionar pensamentos negativos, começa a desafiar crenças antigas, começa a construir uma nova forma de interpretar a realidade. E isso muda completamente sua postura. Você deixa de se ver como alguém que não consegue e passa a se ver como alguém que está aprendendo.
deixa de interpretar dificuldades como fracasso e passa a enxergar como processo. Deixa de reagir com medo e começa a agir com estratégia. E essa mudança interna começa a refletir em tudo. Mas não se engane, isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, exige repetição, exige consistência, exige decisão diária, porque sua mente não muda com uma única ideia, ela muda com prática constante. E aqui entra um ponto essencial: o ambiente influencia sua mente mais do que você imagina. As pessoas com quem você convive, os conteúdos que você consome, as conversas que você participa, tudo isso alimenta seus pensamentos. E se você não for seletivo, sua mente vai ser moldada por qualquer coisa. Isso significa que você precisa começar a proteger sua mente, não como alguém frágil, mas como alguém estratégico. Escolher melhor o que entra, filtrar melhor o que fica, porque no fim, sua mente é o lugar onde tudo começa. Agora escuta isso com atenção. A forma como você pensa hoje está criando o seu futuro. Não amanhã, não depois. Agora. Cada pensamento reforçado, cada padrão repetido, cada interpretação feita, tudo isso está construindo a direção da sua vida. E talvez você ainda não veja resultados claros. Talvez pareça que nada mudou, mas a construção está acontecendo, em silêncio, assim como tudo que realmente importa. E aqui está o ponto que separa quem muda de verdade de quem apenas tenta. Persistência mental. Continuar ajustando seus pensamentos mesmo quando não é fácil. Mesmo quando não é automático, mesmo quando ninguém vê, porque a maioria das pessoas até começa, se motiva, entende algumas coisas, tenta mudar, mas não sustenta, volta ao padrão antigo na primeira dificuldade, e assim, nada se transforma de verdade. Mas quem continua, quem insiste, quem mantém a prática, começa a experimentar algo diferente. Clareza, controle, direção, e isso não tem preço. Você começa a perceber que não é mais dominado por qualquer pensamento, que consegue interromper padrões negativos, que consegue escolher melhor suas reações. E isso te coloca em um nível diferente. As pessoas ao seu redor podem não entender de imediato, podem até dizer que você mudou, e estão certas. Você mudou, porque agora você pensa antes de agir. Agora você questiona antes de aceitar. Agora você escolhe antes de reagir. E isso muda tudo. Agora me responde com sinceridade. Quantas decisões erradas você já tomou por não saber pensar com clareza? Quantas oportunidades você perdeu por acreditar em pensamentos limitantes? Quantas vezes você se sabotou sem perceber? Isso fica no passado, porque a partir do momento em que você aprende a pensar melhor, você começa a viver melhor. E isso não significa que você nunca mais terá pensamentos negativos. Vai ter, todo mundo tem. A diferença é que agora você não se deixa dominar por eles. Você observa, analisa e decide o que fazer. E essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que quer, é não ser escravo da própria mente. E quando você chega nesse nível, algo muda profundamente. Você se torna mais calmo, mais focado, mais estratégico. Começa a agir com mais intenção. Para de desperdiçar energia com coisas que não importam. E isso se reflete em resultados. Porque suas ações mudam. E ações diferentes geram resultados diferentes. Agora entende por que tudo começa na mente? Não é sobre motivação. Não é sobre sorte. Não é sobre esperar o momento certo. É sobre desenvolver a capacidade de pensar melhor todos os dias. E isso está ao seu alcance. Não depende de ninguém. Não depende de condições perfeitas. Depende apenas da sua decisão de não continuar no automático. Então, a partir de agora, começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Começa a questionar padrões. Começa a escolher melhor. Pode parecer pequeno, mas é assim que grandes mudanças começam. E se você continuar, se você realmente aplicar isso, sua forma de pensar nunca mais será a mesma. E quando sua mente muda, sua vida acompanha. Agora, se isso fez sentido para você, se em algum momento você percebeu que precisa assumir o controle da sua forma de pensar, então não deixa isso passar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, minha mente, minhas regras. Porque tudo começa com uma decisão, e essa pode ser a decisão que muda tudo. Nos vemos no próximo vídeo.